Essa é a última aula da segunda área. E o que a gente vai ver é uma maneira equivalente, mas alternativa, de obter os estados de equilíbrio. A gente introduziu os postulados da termodinâmica na representação de entropia. Então existe uma função, que é a entropia das variáveis extensivas do problema, e que vai ser, né, que claro, obedece uma série de propriedades e que vai ser maximizada no estado de equilíbrio. A gente discutiu também, logo em seguida, a possibilidade de escrever a nossa relação fundamental, aquela função que contém toda a informação termodinâmica do problema, na representação de energia. Como na representação de entropia, essa função S é uma função das variáveis extensivas, né? Então U, V e N. Se a gente isola a energia U nessa função, né? Vou escrever aqui mesmo, né? Se eu tenho S, U, V e N e isolo essa função, a gente viu que podia passar por uma outra representação equivalente, que era a representação de energia, tá? Onde vários dos resultados que a gente obtinha para uma representação existia, né, o equivalente na outra. O que a gente não discutiu é a questão do processo de extremização dessas funções, né, da equivalência do que seriam os processos de extremização dessas funções para obter os estados de equilíbrio. A gente mencionou só o que acontece na representação de entropia. Então, o estado de equilíbrio que o sistema vai atingir, ele vai ter que obedecer os vínculos que existem sobre o sistema, e entre todas as possibilidades que obedecem esses vínculos, o sistema termina, né, no estado de equilíbrio, naquele estado que maximiza a entropia. Tá? Extremiza, mas não só isso, maximiza a entropia. O que a gente vai discutir hoje é o que acontece com esse princípio de extremização na representação de energia. Tá? Então, como o título já diz, o equivalente da maximização da entropia vai ser a minimização da energia. A gente tem que ver exatamente em que condições isso acontece. Para ilustrar a possibilidade de descrever a solução de um problema de maneiras diferentes, mas equivalentes, então é interessante considerar esse exemplo que vocês já devem ter visto diversas vezes. Então, vamos supor que a gente tenha esse retângulo, tá? E a gente pode deformar esse retângulo. Eu posso aumentar esse lado aqui, mas nessa primeira parte do exemplo eu vou fixar a área que ele tem. Então, se eu aumento o lado superior, eu tenho que compensar aqui pela altura desse retângulo. De tal forma, e é por isso que eu já escrevi, né, se esse lado aqui é L, eu já escrevi esse outro lado como A dividido por L, porque daí quando eu calculo a área multiplicando um pelo outro, esse L cancela e a gente tem a área. Ou seja, qualquer que seja o valor que eu escolher para o meu lado L, tá? A área vai ser A, que é a quantidade que o problema está fixando. Então, eu fixo a área e agora eu brinco com o valor do lado. Eu mexo nesse, automaticamente esse aqui muda também. Se eu aumento L, aqui está no denominador, eu diminuo A sobre L. Tá? Então, a pergunta é, de todos os retângulos possíveis que eu posso montar escolhendo o valor de L, tá?
qual deles tem o menor perímetro. Então, o perímetro é a soma desses quatro lados. Como é um retângulo, eu vou ter dois lados, o de cima e o de baixo, que medem cada um deles L. Então, eu tenho uma contribuição 2L para esse perímetro. E dois lados, esse aqui e esse aqui, que medem A sobre L. Então, mais a contribuição desses dois lados. Esse é o meu perímetro e, como dá para ver, ele vai depender do L. Então, esse A que aparece aqui é uma constante e eu quero ver como é que funciona, né, qual é a cara desse perímetro à medida que o L muda. Tá? Então, em particular, eu quero aquele L que minimiza o perímetro. Então, eu tenho um vínculo, que é A constante, e vou extremizar a minha função perímetro para obter aquele lado que minimiza ela. Então, a gente deriva o perímetro em função dessa variável, que é o L. Aí a derivada do 2L é 2. Aí eu tenho a derivada do 1 sobre L aqui, que vai ser menos 1 sobre L2. E essa derivada a gente iguala a zero. Tá? Então, passando esse cara para cá, e depois esse L2 que está embaixo para cima, e o quadrado como raiz para o outro lado, a gente chega no valor do lado que minimiza a área. Se o L vale raiz de A, o outro lado vai ser A dividido por L, que é raiz de A, e o outro lado também vai ser raiz de A. Tá? Então, a gente tem como solução um retângulo cujos lados são iguais e iguais a raiz de A, ou seja, um quadrado. Tá? Então, para uma área fixa, que está escrito aqui embaixo, é o quadrado cujos lados medem a raiz dessa área, que vai ser aquele retângulo de menor perímetro que a gente estava procurando. Tá? Então, a gente obtém o quadrado como um problema de extremização, onde eu mantenho fixa a área e minimizo o perímetro. Agora a gente vai tentar obter e vai obter, né, a mesma solução, ou seja, o quadrado como a figura geométrica que satisfaz esse problema, mas com uma pergunta diferente. Eu agora, ao invés de fixar a área, eu vou fixar o perímetro. E nós vamos ver que o retângulo de maior área para um perímetro fixo também vai ser um quadrado. Tá? Então eu estou jogando aqui com essas duas quantidades, perímetro e área. Eu posso manter o valor de uma das quantidades e extremizar a outra. Num caso eu vou ter um máximo, no outro caso eu vou ter um mínimo. Então, nessa segunda versão do problema, o que a gente está fixando agora é o perímetro. Então, quando a gente soma os quatro lados, tá, a gente tem que achar P. Então, eu já escrevo, eu fixo esse lado L, eu vou escrever esse lado aqui, de tal forma a, quando eu calcular o perímetro vai ser 2 vezes isso e 2 vezes isso, tá? Que é o que está aqui embaixo. Esse 2L vai cancelar esse menos 2L e sobra P. Tá? Então, eu já coloquei na expressão aqui do segundo lado o vínculo. Tá? Eu podia ter colocado L e L', e aí escrito essa... Né? Então, se ao invés disso aqui eu tivesse colocado L', e ao invés disso aqui eu tivesse colocado L', a gente, escrevendo esse mesmo vínculo, a gente chegaria na expressão do L', que foi o que eu risquei aqui. Então, já estou colocando direto. Tá? Bom, então,
escrevendo assim, eu garanto que o vínculo é obedecido, tá? E agora a gente quer calcular a maior área. Então, P agora é constante. Como é que eu calculo a maior área? Bom, primeiro eu escrevo a área em função desses lados aqui. Então, eu multiplico essas duas quantidades para achar a área. L vezes o P sobre 2 menos L. E agora eu derivo a minha função, né? Então, eu vou ter áreas diferentes quando eu escolher L's diferentes. Então agora antes eu podia mudar o meu perímetro, tá? Agora eu não posso. O perímetro é fixo. É como se eu tivesse um fio, né, amarrado aqui e que eu tivesse que colocar ele em torno de 4 pregos e que montam um retângulo e eu fosse mexendo na posição desses pregos, sempre mantendo um retângulo. Tá? Eu quero ver qual dessas possíveis figuras, né, que eu posso montar aqui, qual delas me dá a maior área. Então, eu derivo a área que eu vou obter em função do L, que eu posso brincar, e igualo a zero. Então, a derivada aqui, eu tenho um produto, né? Eu tenho L aqui e L aqui, então eu tenho P sobre 2 menos L, menos L. Então fica P sobre 2 menos 2L. Tá? E isso é igual a zero. Então, isolando o L, a gente acha que esse lado aqui, esse lado e esse aqui de baixo, obviamente, vão ter 1/4 do perímetro. Então, se eu coloco aqui P sobre 4, o resultado também é P sobre 4. Assim, os 4 lados vão ter a mesma medida, o mesmo valor, ou seja, de novo, a gente acha um quadrado. Então, para um perímetro fixado, como a gente fez aqui, é o quadrado com esse lado aqui que me dá o retângulo de maior área. Eu não comentei, né, a gente só nos 2 casos a gente calculou o extremo, mas eu posso mostrar ainda que no primeiro exemplo eu tenho de fato um mínimo. Então a gente pega a primeira derivada e deriva novamente. Tá? Então calculo a derivada segunda disso aqui. E o que a gente deveria esperar num mínimo? Tá? Então, o que acontece com a derivada de uma função quando a gente passa pelo mínimo? A derivada da função vai fazendo isso aqui. Tá? Eu estou caminhando por cima da minha curva vermelha, saindo do lado esquerdo e indo para o lado direito. Em cada ponto que eu passo, eu calculo a derivada, que é essa reta tangente. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, essa minha reta tangente, ela tem uma inclinação negativa e bem grande. À medida que eu vou me aproximando aqui do mínimo, essa reta vai se deitando. Ou seja, a declividade, né, que era bem grande, ela vai se deitando e ela chega no zero. Depois que eu passar do mínimo, né, quando eu estiver aqui do lado direito, aquela inclinação que era zero, agora continua a aumentar. Então eu parto de um valor bem negativo e começo a aumentar. Me aproximo do zero, passo pelo zero e continuo aumentando. Esse é o comportamento da derivada. A derivada aumenta. Tá? Então, como varia a derivada? Como varia a variação? A variação da variação é a derivada segunda. Então, no mínimo, a derivada segunda tem que ser positiva, porque a derivada primeira está aumentando.
Quando a gente calcula a derivada segunda dessa função, esse aqui é constante, a derivada do L na menos 2 vai baixar um menos 2, mas já tem esse menos e aí fica mais. Fica 4 e vezes A sobre L3. A e L são comprimentos, são quantidades positivas, então essa derivada segunda ela sempre vai ser positiva. De fato, como a gente espera, para um extremo que é um mínimo. Então, esse perímetro que a gente obtém aqui, quando a gente calcula, é o menor perímetro possível. Quando a gente vai agora para a segunda parte aqui do exemplo, a gente espera achar a maior área. Então, qual é o comportamento da derivada quando a gente passa por um máximo? A derivada começa positiva lá em cima, tá? E à medida que eu me aproximo aqui do máximo, essa derivada está diminuindo. Quando chega no máximo, ela zerou. E se eu passo do máximo, ela continua diminuindo, vai ficando cada vez mais negativa aqui. Então, o comportamento da derivada, o comportamento da inclinação dessa reta é decrescente. Começa positivo bem grande e diminui sempre. Tá? Mas a reta já é a primeira derivada. Então, a variação da variação, a derivada segunda, quando a gente tem um máximo, é negativa. Se a gente calcula a derivada segunda dessa função, esse termo aqui é constante e não contribui, e a próxima derivada em relação a L vai dar só o menos 2, que obviamente é sempre negativo, e de fato a gente tem um máximo aqui dessa função. Tá? Qual é o ponto desse exemplo? É mostrar que não existe um único caminho que nos permite encontrar que o quadrado é a solução desse problema. Tá? Eu posso olhar o quadrado como aquela figura geométrica que, para um perímetro fixo, tá, maximiza a área, ou aquela figura que, para uma área fixa, minimiza o perímetro. São as mesmas quantidades, área e perímetro. É possível manter constante uma e extremizar a outra. Então, esses dois problemas são relacionados. Então, a ideia aqui é de que essas duas formulações também existem na termodinâmica. Como a gente tem, por enquanto, duas representações possíveis, a gente vai ter também duas maneiras, dois caminhos de encontrar o estado de equilíbrio do sistema. Ou aquele estado que vai, como a gente já discutiu, né, tá nos postulados, nos fornecer a maior entropia para uma energia dada, o nosso sistema está isolado, a energia é constante, ou, agora se eu trocar o papel dessas duas quantidades, ao invés de fixar a energia, eu vou fixar a entropia, eu vou encontrar um mínimo de energia. Então, numa formulação eu tenho uma função sendo maximizada e na outra formulação equivalente eu tenho uma função que é minimizada. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é mostrar que, de fato, a gente tem duas formulações equivalentes que nos permitem determinar o estado de equilíbrio termodinâmico desses sistemas. Então, na representação de entropia, que é o conteúdo dos nossos postulados, né, esse princípio de extremização fica como está escrito ali. Os parâmetros que descrevem o nosso sistema, né, os parâmetros internos desse sistema, eles vão ter no equilíbrio
um valor que, além de ser compatível com todos os vínculos que o sistema tem que obedecer, vínculo é vínculo. Se eu tenho uma certa quantidade de moléculas que não pode mudar, porque as paredes são impermeáveis em relação àquela molécula, não adianta eu encontrar um estado que me dá uma entropia maior ainda, mas com um número de moléculas que é diferente do número de moléculas que existe naquele sistema. Tá? Então, isso exclui aquelas soluções que não obedecem aos vínculos. Tá? Então, no equilíbrio, os parâmetros que descrevem o nosso sistema, eles, além de serem compatíveis com os vínculos, então na prática a gente vai pegar todos os possíveis valores das quantidades termodinâmicas que são compatíveis com os vínculos e vou comparar elas. E o princípio de extremização da entropia seleciona aqueles valores das quantidades que maximizam a entropia, mantendo constante a energia total do nosso sistema. Isso é o que a gente viu nos postulados. O ponto, então, da aula de hoje é que existe um princípio equivalente na representação de energia, ou seja, uma formulação equivalente do princípio de extremização que nos permite calcular o estado de equilíbrio. Então, na representação de energia, então a entropia e a energia vão trocar de papel, as variáveis que descrevem o sistema no estado de equilíbrio, além de serem novamente compatíveis com os vínculos, elas vão agora minimizar, ao contrário de maximizar, a energia, ao contrário da entropia, quando o valor que é mantido constante é o da entropia, enquanto antes era o da energia. Então é a mesma, essencialmente, a mesma maneira de enunciar o problema, só que a gente está trocando os papéis. Então, é possível encontrar o estado de equilíbrio do sistema extremizando uma função, satisfeitos os vínculos. E existe mais do que uma maneira de fazer isso. Tá? Então, o exemplo que a gente discutiu lá nas primeiras aulas dessa área, quando introduziu o problema na representação de entropia, é o seguinte. A gente tem um cilindro com um pistão móvel que separa esse cilindro em duas partes, né? duas câmaras aqui, e esse pistão, essa tampa, além de poder se deslocar de um lado para o outro, permite a passagem de calor. Tá? Então, o pistão é móvel e diatérmico. Tá? Energia pode ser trocada entre esses dois sistemas via passagem de calor pelo pistão. O que não pode passar são as moléculas. O pistão ele é impermeável. Tá? Então, cada uma dessas câmaras aqui contém gás, tá? E, em princípio, os volumes dessas duas regiões e as suas temperaturas podem ser diferentes. Tá? A gente não precisa escolher valores iguais. Posso ter valores diferentes. Tá? Se as temperaturas são diferentes, a gente sabe que o sistema não está em equilíbrio termodinâmico e pode evoluir. Como que na representação de entropia a gente pode calcular, obter quem é o estado de equilíbrio?
Então, na representação de entropia, a gente tem uma função S de U, V e N. N é a quantidade, a única das quantidades aqui que não vai ser trocada. O gás que tiver em cada um dos pedaços no início, no estado de equilíbrio inicial, vai ser o número de moléculas que vai estar naquela câmara no estado final. Não pode passar molécula de um lado para o outro. Então, como o N de cada lado aqui é uma constante, não contribui para as possíveis variações da entropia. Quando eu calculo a diferencial total de uma função de várias variáveis aqui, em princípio, tá, eu deveria ter os termos dn também. Tá? Teria lá mi sobre t de cada uma das partições aqui. Tá? 1 e 2. Mas como cada um desses n's é constante, porque a parede é impermeável, não tenho contribuição de dn. Mas, como a parede é diatérmica, energia pode ser trocada entre os dois pedaços, e como o pistão é móvel, volume pode ser trocado. Né? Quando o pistão anda, o volume de cada uma das câmaras muda. Um aumenta, o outro diminui, tá? Pelo vínculo de que o volume total é constante. Então, a variação total da entropia do sistema. Então, a gente construiu a entropia do sistema usando a aditividade da entropia, uma das suas propriedades postuladas. Então, a entropia total é a entropia para cada um dos lados aqui. Então, S1 e S2, cada um desses S's só vai depender de U, V e N do seu lado, né? O 1, V1, N1 e o 2, V2 e N2, tá? As variações da entropia podem vir, então, das variações da energia e do volume de cada sistema, tá? Então, diferenciando, a gente vai ter, né, diferenciando essa função aqui, que é uma soma de duas. Então, eu vou ter uma contribuição para a parte 1 e uma contribuição para a parte 2, quando a energia pode mudar e quando o volume pode mudar. Tá? E os coeficientes que multiplicam aqui são, como a gente já viu, as equações de estado. Então, essa equação aqui, ela simplesmente está calculando a variação do S e levando em conta que os N são constantes. Então, nem coloco. Quais são os vínculos que têm que ser obedecidos pelo estado de equilíbrio? Bom, um deles, a gente está trabalhando na representação de entropia, é de que a energia total é constante. Então, a energia da parte 1 mais a energia da parte 2 é uma constante, diferenciando, a gente acha que, né, a variação dessa energia é nula, tá? Porque a energia total é constante. Então, se um dos objetos perde energia na forma de calor, objeto, eu digo a câmara, né, a partição aqui do cilindro, se um deles perde, o outro ganha exatamente a mesma quantidade. Tá? É isso que está escrito aqui. O DU1, a variação da energia da parte 1, é igual a menos DU2. Se um é positivo, o outro é negativo. Se um ganha calor, o outro perde calor. Então isso mostra que essas quantidades aqui, elas não são independentes, né? A gente pode substituir esse DU2 por menos DU1. A mesma coisa acontece com o volume. Como o pistão é móvel, quando ele se desloca para um lado, um volume aumenta às custas do outro volume. Tá? Então, o volume total é constante. Ou seja, diferenciando, o dV1 vai ser igual ao menos dV2. A variação num volume é compensada pela variação no outro volume. Então, o que a gente faz aqui é substituir os vínculos,
Então aqui vai ficar menos dU1. E aqui no dV2 vai ficar menos dV1. Tá? Então eu tenho dV1 aqui e dV1 aqui. Daí eu junto. E tenho dU1 e dU1 aqui. E eu junto também, coloco em evidência. Tá? Então ao invés de 4 termos, 4 possíveis variações, só sobraram duas variações independentes. Tá? Então, isso aqui vai ficar, vou botar só esse primeiro aqui, T2, DU1, mais um termo parecido para o DV, só que ao invés de 1 sobre T, vai aparecer P sobre T. Como a gente está extremizando a entropia, esse ds tem que ser zero. A gente ficou com duas diferenciais aqui, que é a DU1 e o DV1. E essas duas diferenciais são independentes. Então, como o ds tem que ser zero, esse termo aqui tem que zerar, independente do termo que multiplica DV1 aqui. Zerar. Tá? Porque não é o DU1 e o DV1 que vão dar esse zero. Quem vai nos dar o zero são esses coeficientes. Então, quando a gente coloca que estamos no máximo, dessa equação aqui sai que T1 igual a T2. E quando a gente compara os P's sobre T dos dois termos aqui, como as temperaturas já são iguais, a única maneira de zerar é igualando as pressões. Então, para esse tipo de sistema, a gente obteve que no equilíbrio eu tenho essas duas condições. Um equilíbrio térmico, onde as temperaturas se igualam, e um equilíbrio mecânico, onde as pressões se igualam. Tá? Isso aqui não é simplesmente dizer as temperaturas são iguais. É também. Mas isso aqui, T1, é uma equação de estado. Vai ser também uma função de U, V e N. Mesma coisa para T2. Então essa equação permite achar uma relação entre os e V's. Mesma coisa para os P's. P também vai ser função de U, V e N. N é conhecido, né, é uma constante dada no início do problema. Mas U's e V's não. Então, eu sei o U total, eu sei o V total, e agora eu tenho duas equações, mais os vínculos aqui. Então eu consigo resolver. Isso a gente fez lá nas primeiras aulas dessa área. O que a gente quer ver agora é como fica esse problema na representação de energia. Tá? Fica até um pouquinho mais simples, né? Não tem as frações. Então, a nossa função U agora é função de S, V e N. Se eu quero saber qual a diferencial total, eu tenho que levar em conta variações nessas três quantidades, ds, dv e dn, só que, de novo, os dn's são todos zero. Tá? Então, isso podia ter posto já, mas eu já usei de cara para simplificar essa expressão. Tá? Mas um vínculo que a gente está usando explicitamente aqui, e usou no slide passado, é que o DNI é zero. Tá? Então nem aparece. E de novo, a gente tem o vínculo do volume total constante, e agora a energia e a entropia trocaram de papel. O que a gente está fixando é a entropia total. Então é o ds1 e o ds2 que são amarrados. Mesma coisa, a gente vai trocar o ds2 por menos ds1, tá? E o dv2 por daqui menos dv1. Aí vai ficar mais e aqui vai ficar 1. Tá? Aí eu tenho S1, S1, eu junto, dv1, dv1, eu junto. E extremizo a minha energia. Tá? Então, se eu coloco aqui o ds1
em evidência, o que eu tenho é T1 menos T2. E a maneira de isso aqui zerar, por causa desse zero, é que T1 e T2 sejam iguais. A mesma coisa quando a gente comparar esses dois aqui. A gente vai botar o dV1 em evidência e, de novo, para zerar, a gente vai obter a condição de equilíbrio mecânico, a igualdade das pressões. Tá? O mesmo resultado de antes. Então é possível obter o estado de equilíbrio a partir desses dois caminhos. Tá? Então, de novo, só para enfatizar, essa igualdade aqui ela é mais do que esse resultado intuitivo. Temperaturas são iguais, pressões são iguais. Essas quantidades aqui são equações de estado, elas vão depender de U, V e N. Então, quando a gente escreve isso aqui, na verdade, se a gente substitui essas equações de estado, vão ser duas relações entre os V's e N's. Os N's são conhecidos nesse problema. Tá? Então, a gente tem duas equações aqui, mais as duas equações dos vínculos, a gente consegue resolver o problema. Tá? Como a termodinâmica se propõe, né? Nos fornecer uma maneira de resolver esse problema e o que significa, né? Encontrar os valores das variáveis independentes aqui no estado de equilíbrio. Tá? Bom, agora a gente vai usar o resultado do exemplo que a gente discutiu no finalzinho da aula passada. O que a gente vai fazer agora? A gente quer mostrar que, de fato, essas duas maneiras de formular o problema, elas são equivalentes. Tá? Para mostrar essa equivalência, a gente vai precisar dessa propriedade aqui das derivadas parciais, que a gente discutiu no finalzinho da aula passada. Então, revisando o que a gente viu lá. Partindo de uma função arbitrária de três variáveis, x, y, z. Tá? Então, vamos simplificar o nosso problema. Para essa variável aqui, a gente considerou três variáveis por causa de propriedades como essa aqui, onde aparecem três variáveis. Se o nosso objetivo é só discutir essa propriedade, eu não preciso de três. Tá? Então eu vou tirar o z. Então vamos considerar só psi como função de x e y. Tá? Então eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Tá? E aqui eu não tenho esse z também. Poderia ter deixado, tá? Mas só para deixar um pouquinho mais leve aqui a notação. Então, a gente parte dessa função de duas variáveis. As variações que eu posso obter na função total dessas duas variáveis vão poder vir das variações em x, que é uma das variáveis, ou nas variações em y, que é a outra variável. Qualquer uma dessas variáveis que mudar pode produzir variações na função. Por isso se chama diferencial total. Tá? Quem vai nos dar o quanto na realidade psi vai mudar é esse coeficiente aqui e esse aqui, que é uma espécie de medida da sensibilidade da psi em relação a cada uma dessas variáveis. Então, se eu mantenho y constante e mudo x, esse primeiro caso aqui, dψ dx, mantendo y constante, vai me dar essa informação. Né? Se essa derivada muda muito, é porque a função ao longo de x ela, tem altos e baixos. Tá? Então, a gente quer o caso particular onde o psi é constante. Se o psi é constante, essa diferencial total é zero.
Então, a gente pega esses termos que sobram, junta o dx aqui com o dy, tá? Aqui não tem. E escreve esse psi, porque essa foi a condição que a gente colocou. Então, daqui, isolando esse dy dx, sai a propriedade que vai nos servir. Tá? Então, o que faz essa propriedade? Ela nos permite, vamos apagar o z aqui, não está levando em conta. Essa propriedade nos permite pegar a quantidade física que é mantida constante e escrever essa derivada em termos de outras duas, onde essa quantidade psi é a que está sendo levada em consideração. Tá? Então, olhando com x constante ou com y constante, é o que a gente está fazendo aqui. Então, dy dx, quando psi é constante, pode ser obtido quando a gente olha como psi muda em relação a essas duas variáveis, mantendo a outra constante. Eu posso ver como é que o psi muda com x quando y é constante, e o dψ como ele muda quando y muda e o x é mantido constante. Tá? Ou seja, essa propriedade permite passar essa quantidade, digamos, para cima. Né? Ela vai aparecer tanto no numerador quanto no denominador. Mas ela sai dessa região aqui, onde ela só estava dando informações se era ou não constante. Tá? Essa é a quantidade que a gente vai precisar agora. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que as duas formulações, o princípio de extremização na representação de entropia e o princípio de extremização na representação de energia são equivalentes, tá? Como no caso dos nossos retângulos. Então, estou chamando de x aqui qualquer uma das outras propriedades extensivas aqui do nosso problema. Então, em relação a x, tá? A gente vai ter um extremo da entropia. Tá? Então, aqui a gente está trabalhando na representação de entropia, onde a energia é mantida constante. Derivamos, igualamos a zero. A gente tem o extremo. Na representação de energia, nossa relação fundamental é U, e a gente quer fazer a mesma coisa. Eu quero calcular o extremo da energia. Então, desse ponto de vista, a representação de energia e de entropia é a mesma receita. A gente deriva igual a zero, mantendo a outra quantidade constante. Tá? Então, derivamos e igualamos a zero. O que vai ser diferente é, enquanto a gente tem um máximo na entropia e a derivada segunda vai baixando, na energia a gente tem o contrário, a gente tem um mínimo e é a derivada que tá aumentando quando a gente passa por esse mínimo. Tá? Então, qualquer uma das duas representações eu tenho um extremo, seja em S, seja em U. A quantidade que está sendo extremizada, a outra é mantida constante. Então, quando eu faço ds é U que é mantido constante, quando eu faço du é S que é mantido constante. Numa eu tenho um máximo, na outra eu tenho um mínimo. Então, quando eu tenho um máximo da S, eu vou ter um mínimo da energia. Essa é a equivalência que a gente precisa mostrar. Eu só vou mostrar explicitamente a equivalência entre essas duas equações aqui. A segunda equivalência tem uns passos a mais, mas são diretos assim.
e tá lá no PDF para quem tiver interesse em ver como é que mostra essa segunda parte aqui. Então, vamos ver como é que a gente chega nessa aqui. Então, partindo desse cara aqui, tá? A gente quer chegar nesse aqui. Ou a gente quer mostrar que se um é zero, o outro também é zero. Então, precisa existir uma relação entre essas derivadas primeiras aqui. E a gente vai mostrar que, de fato, a relação entre du dx com s constante e ds dx com u constante é dada pelo negativo da temperatura. Tá? Mas como no ponto de equilíbrio a gente vai ter igual a zero, não faz diferença se tem esse menos t que muda de sinal. Tá? Vai ser um extremo. Se uma é zero, a outra vai ser zero. Então, partindo desse cara aqui, a gente quer achar alguma informação sobre ds dx. Tá? Então, a gente tem que pegar esse s que é mantido aqui como constante e trazer ele para o numerador. Então, a gente faz isso usando aquela propriedade. Então, o s ele aparece aqui em cima. O x que está aqui vem para cá e o u que está aqui vem para baixo. Tá? Com o sinal de menos. Então, eu simplesmente usei essa propriedade das derivadas parciais para nos livrar desse s aqui embaixo. Bom, ds du é justamente a nossa definição de entropia. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre t, e aí passa esse t aqui para cima com esse sinal de menos. Então, du dx com s constante vai ser menos t ds dx com o constante. Quando a gente tem um princípio de extremização aqui, a gente quer que tenha no outro também. Se um deles for zero, o outro tem que ser também. Tá? Então, se ds dx com u constante, que a gente tinha no extremo da formulação de entropia, dessa propriedade aqui, o du dx, que é esse cara aqui, também vai ser zero. Tá? E a propriedade que a gente vai deixar indicado o resultado. E quem tiver interesse, olha lá no PDF, são 2 linhas lá de conta, é que existe uma propriedade semelhante para a derivada segunda. A derivada segunda numa representação vai ser diretamente proporcional à derivada segunda na outra representação, só que vai ser multiplicada também por um menos t. Então, enquanto na representação de entropia a gente tem um máximo e, portanto, o d2s dx2 é negativo, tá? Por causa desse menos, o d2u dx2 vai ser positivo e vai ser, portanto, um mínimo. Tá? Então, isso completa a demonstração, né, da equivalência dessas 2 formulações. Essas não são as únicas formulações possíveis, mas são, para esse sistema simples, as formulações onde só entram parâmetros extensivos. Mas nada nos obriga a trabalhar só com parâmetros extensivos. Eu posso querer, e vou, trabalhar com uma representação onde uma variável intensiva tem o papel de variável independente. Tá? Que é importante quando a gente tem um vínculo sobre as variáveis intensivas.